tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta sexta-feira para meditarmos juntos o Sagrado Evangelho que a Igreja nos oferece. É sempre bom lembrarmos, a sexta-feira, que nos recorda, nos faz lembrar o Sagrado Coração de Jesus. E é bom deixarmos ser guiados por esta espiritualidade do coração de Jesus. É um forte convite que a Igreja nos faz, onde vivemos em um tempo em que corações têm se apresentado tão ásperos, tão duro com as pessoas. Precisamos voltar a ter um coração dócil como o coração de Jesus. Um coração que se importa, um coração que tem espaço para os diferentes, para aqueles que falam diferente de mim, que se comportam diferente de mim. Não podemos ser pessoas que acolhem ou que valorizam só aquele que pensa ou que fala como eu. Precisamos acolher a todos e o nosso coração precisa ser esse habitat para todos. O texto que hoje nos é oferecido é Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 23, continuação do discurso missionário de Jesus. E aqui mais uma vez, Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos. Jesus se importa com seus discípulos. Jesus quer que eles entrem no mundo sabendo onde estão entrando. E Jesus quer que eles se comportem de acordo com as instruções que ele propõe. E aqui, Jesus começa dizendo, alertando aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E sendo nós ovelhas no meio de lobos, devemos ter conosco de Jesus esses dois significados, esses dois tipos de comportamento. Prudente, ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Jesus gosta desse tipo de linguagem, porque é muito mais compreensível ao povo simples que o escutava. Prudente como as serpentes, ou seja, a serpente ela não dá o bote se ela não tem certeza que vai pegar a sua presa. Assim, devemos ser prudentes diante das adversidades que encontramos na missão. É simples como as pombas. Simples no sentido de não ser aquele que se coloca como sabe tudo, ou como aquele que é portador do céu, ou como aquele que é o mais puro do que todos. Não. A simplicidade nos habilita a conviver com todos. A simplicidade é uma faculdade que nos faz ter a facilidade ou o jeito de estar em todos os grupos. E nestes grupos, a prudência ela é necessária. Por isso, pede Jesus. E prossegue dizendo Jesus que precisamos ter cuidado com os homens, com aqueles que queremos levar até eles o Evangelho. Eles poderão nos entregar, poderão não concordar com aquilo que iremos levar. A missão é árdua, vai dizer Jesus. Mas quando estivermos sendo condenados, não precisamos nos preocupar ou desistir da missão. De Jesus, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer quando as injustiças os levarem aos tribunais. Naquele momento de Jesus, vos será indicado o que dever dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Quanto zelo tem Jesus para com seus discípulos.
Não é aquele que joga alguém na rua e se vire como quiser. Não. Jesus nos envia para a missão, nos acompanha, nos adestra, nos habilita, e quando nós precisamos, Ele toma posse e quer que sejamos apenas instrumento dele. É Ele que fala. Não existe um amor maior do que isto que apresenta Jesus. Não se preocupe, eu falarei em vós. O Espírito do Pai tomará posse. Caríssimos irmãos e irmãs, o contexto que Jesus se encontrava era um contexto desafiador. Jesus não está aqui fazendo uma profecia que pai se entregará à morte o próprio irmão, o irmão e a irmã, o pai, o filho, o pai, e vice-versa. Não está fazendo Jesus uma profecia, mas está falando de uma realidade que ele estava vendo diante dos olhos. E aí, nesse tipo de realidade que ali vivia Jesus, ele vai dizer que, nesse contexto, por anunciarmos e testemunharmos realidades contrárias àquela que se encontrava, ou seja, a violência, a desunião, por esse motivo, aqueles que pregam o bem e a paz serão odiados. Mas Jesus reafirma que, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. É assim, caríssimos irmãos e irmãs, que a presença de Jesus se faz constante nesta missão que Ele nos confiou. Não devemos nos desestimular ou entristecer-nos diante das injustiças que nos são apresentadas. A nossa confiança em Deus, esta nunca pode enfraquecer. Ele está conosco. Ele garante esta sua presença e a sua assistência. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está sempre a caminhar com os seus escolhidos e enviados. Que o Senhor nos dê força, capacidade para conviver com tantas realidades gritantes que encontramos na missão neste mundo em que estamos inseridos. Mas que os nossos olhos nunca deixem de estar fixados em Deus. E assim, certamente, Ele falará em nós e seremos nós instrumento dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.